180 graus. Eu sou o André, estamos aqui no 180 graus, começando mais este nosso encontro da virada da sua vida. E sabe, eu conheci os pais de um rapaz chamado Eduardo. E eles criaram um problema pro menino e acabaram criando um menino problema também. Olha só, não era prodígio. Não era, porque ele foi considerado um gênio. Realmente aprendeu a ler assim com 3 anos, sabe? Que beleza, um negócio impressionante. Só que aí resolveram deixar o menino estudando sozinho. Obviamente não deu certo. Ele até era um gênio em matemática e física. Assim, fazia conta, parecia uma calculadora. Só que ele não sabia nada fora disso. Escrevia Jesus com G. Que isso? Escrevia só com C cedilha e acento circunflexo em cima do O. Ele chegou a dizer que a capital do Brasil era Buenos Aires e a capital da Argentina era São Paulo. Então Que você vê isso? como é que a coisa tava, Que coisa. tava feia, Suzy. Nem tinha como dar certo, né? É mesmo. Porque, olha, a gente tem que lembrar que ensino é uma coisa muito séria e não tem como a pessoa ser formada, se formar uma pessoa assim, mais ou menos, né? De modo incompleto, Não, né? É verdade. Boa vontade, uma opinião assim, sincera, não resolve nada, não resolve os problemas realmente importantes que precisam de soluções É verdade. concretas, objetivas, né? Mas sabe, isso aí não é muito diferente das coisas de Deus, gente. Sério? Tem muita gente aí que acha que pode fazer a coisa de qualquer jeito, né? Sem aprender direitinho. Mas aprender as coisas de Deus, ensinar as coisas de Deus são muito importantes, né? As coisas, sabe, as doutrinas da Bíblia, a gente precisa para que não caia no lugar errado, ficar escrevendo aí só com C cedilha, né? Imagina com coisas importantes, né, que fala na Bíblia. Isso aí tem uma influência total na nossa vida, não é, Saião? Olha, Suzy, eu vou te falar aí, tem cada loucura, cada problema que surge aí. Esses dias eu encontrei um cara que queria arrancar fora metade do Novo Testamento. Eita, por Tinha quê? um outro lugar, porque ele disse que ele achava que metade era bom, outra metade não era. Teve um outro sujeito aí que disse que estava vivendo numa comunidade que Jesus tinha voltado e estava lá morando no meio deles. Eita. E o outro cara chegou a dizer pra mim, falou assim, eu sou Jesus Cristo. Você imagina só, a coisa tá feia, Suzy, a coisa tá mesmo. terrível, André. Tô vendo. A gente vai prestar atenção sobre a importância de aprender e de ensinar as doutrinas da Bíblia. Fique ligado, porque este é o assunto dos 180 graus de hoje. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre o ensino do reino. Olha, pessoal, falando em conhecer direito a Bíblia, Isso é bom. eu tô me lembrando aqui das cartas do Novo Testamento, Saião. Beleza? Não foi, sabe que vocês sabem, né? Não foi só Paulo que escreveu as cartas do Novo Testamento. É verdade. Né? A Ele gente escreveu a falou- maioria, aliás. né? Mas não 13, foi- né? Como você Isso, falou da Epa, outra olha vez. lá, hein? O negócio tá animado. E aí tem as outras cartas que são chamadas cartas gerais. Aham. Tem Hebreus, tem Tiago, tem as 2, né, de Pedro, tem 3 de João e Judas. Mas, Saião, por que essas cartas eram tão importantes, hein? Suzy, olha, é o seguinte, essas cartas tinham um valor tão importante, porque assim, as cartas não surgiram assim do nada, né? Essas cartas eram mandadas para as comunidades cristãs que viviam ali, vamos dizer, em torno da bacia do Mediterrâneo, né? Na região de onde é Turquia, Grécia, e chegaram até Roma, a região da própria Palestina e de Israel. Então, as cartas, de modo geral, atingiu essa região, mas o importante é que elas estavam principalmente assim, trabalhando com a necessidade de ensino. Porque tinha gente, por exemplo, André, que parece que não tinha percebido que Jesus tinha chegado. Eles queriam viver do jeito que a revelação primeira, lá do Antigo Testamento, ensinava. E aí eles diziam, tem que ficar aqui, não pode dar nenhum passo para frente. Era um pessoal que insistia no jeito antigo de ser. Tinha um pessoal que tinha uma conduta que não tinha nada a ver, né, com o ensino do Evangelho e criava até discriminação dentro da própria realidade da igreja.
E tinha um pessoal que achava que eles eram mais importantes do que os outros, Suzy. Se achavam acima das pessoas, se diziam iluminados, sabe? Qual Complicado, é o né? nome desse pessoal? Então, esse pessoal era um pessoal parecido com o que o pessoal veio chamar de gnóstico. Era um pessoal pré-gnóstico, sabe? O nome dá até medo, assim, sabe? É meio esquisito, né? E então, por causa dessas coisas estranhas, que a gente vai ver muito assim nas 3 cartas de João, que são pequenas, né? E de Judas, é que, né, os autores do Novo Testamento estão aí orientando as igrejas e as pessoas a não entrarem por um caminho de ensino errado, que complicava o meio de campo, André. Mas, Sayão, pelo que eu me lembro, as cartas de Paulo têm até mais preocupação com esse negócio aí que a gente chama de doutrina, com o ensino das coisas certas aí do reino. É verdade, né? tem razão. É verdade. Agora, fala pra mim, já que você parece que leu um pouco mais que a gente aí, deu uma e lidinha. há mais tempo também, fala quais que são as doutrinas mais importantes que, se a gente não conhecer direito, a coisa vai complicar assim de verdade. Boa pedida, André. Realmente a coisa assim, a gente não pode, né, ficar brigando por causa assim de filigranas, né, de coisinhas assim irrelevantes, né, por causa da, olha, minha igreja o pessoal gosta de roupa vermelha e a sua gosta de roupa azul. Muito bem, Cruzeiro Internacional, né? Então não é por aí, né? O problema é assim, quando a pessoa entende errado quem é a pessoa de Deus, ele não entende que tem Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a triunidade de Deus. Quando ele não entende que Deus é alguém muito além do ser humano, ele confunde a criatura com o Criador. Quando ele não entende os atributos principais de Deus, quando ele se confunde, não sabe quem é Jesus, que Jesus era totalmente divino, é totalmente humano, ele é o Deus homem entre nós, e não entende o sentido da obra de Cristo. Tem gente que desvaloriza Jesus, acha que Jesus precisa de ajuda, entendeu? Não é o cara que precisa de ajuda, é Jesus que... Jesus veio salvar, mas ele está precisando de um monte de acessórios do lado para dar força. Quando a pessoa não entende isso, acha que a gente pode conseguir salvação por mérito próprio, acha que a gente tem que até se flagelar para conseguir mérito diante de Deus, e quando a pessoa não entende que essa salvação é de graça e pela fé, e se ela não sabe também que a essência do conhecimento de Deus está na palavra de Deus, na Bíblia, que a Bíblia é um livro terminado, encerrado, que ela tem uma autoridade diferenciada, que é a nossa única regra assim de fé e também de conduta e de prática. Aí a gente precisa conversar sério com a pessoa e dizer, olha, você tem que entender direitinho quem Deus é, quem Cristo é, o que foi que ele fez e o que é a palavra de Deus. Se a gente se embananar nessas coisas, André, Suzy, complica o meio de campo e a coisa não vai dar certo. 180 graus, a virada da sua vida. Bem, pessoal, eu tava pensando aqui no que a gente falou aqui no 180 graus, mas uma coisa me deixa pensativo, Suzy. O quê? Olha, eu conheci um indivíduo estranho. Ele acreditava que Jesus entrava nele de noite. Ô, louco. E o transformava em um anjo. Só faltava a asa. Daí ele começou a fazer uns colares celestiais, sabe? Isso. Azuis assim, a cor do céu. E queria vender por R$50 cada um. O cara tava voando Pois mesmo. é, tava mesmo. Você andou comprando? Não, senhora. O que é isso aí que você tem pra vender? Pois é, não é o dele. Mas a gente descobriu que esse cara era desonesto. E ele já tinha tido problemas sérios com a lei. E já tinha, inclusive, saído fugindo de uma cidade que o pessoal queria pegar ele de qualquer jeito. Será que esse tipo de heresia, esse ensino meio torto, além do problema da pessoa não ler a Bíblia direito, não tem umas outras explicações não, ô Sayão? André... Talvez não seja problema dela não ler direito, Olha, né? André, você pegou o negócio aí no ponto, sabe? Porque tem muita gente que acha que quando alguém ensina um negócio muito esquisito, errado, que isso aí vem da ignorância da pessoa. Mas a Bíblia vai dizer pra gente que muitas vezes uma pessoa que faz um negócio desse tá fazendo, na verdade, uma coisa por maldade. A pessoa não está fazendo assim na inocência, não. Por isso que quando a Bíblia trata de gente que ensina coisas assim grotescamente erradas, ela pega um pouco pesado. Quer ver? Por exemplo, em Filipenses, Paulo está falando de uma galera que funcionava nesse esquema, e ele vai dizer assim, ó,
em Filipenses 3, 18 e 19. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Que forte. É forte. Então a gente tem que ficar assim muito esperto, porque às vezes a pessoa não fala uma coisa por falta de conhecimento e por ignorância, é por má intenção mesmo. É complicado, Suzy. É complicado mesmo. Mas sabe, Sayão, eu tava pensando aqui e o que me chama muita atenção é que eu nunca encontrei uma pessoa que realmente ama muito a Deus, ama os outros, que entre por esse caminho aí. Interessante. Eu tô me lembrando até da Noêmia. Ela é uma pessoa super simples, sabe? É super humilde, lia muito a Bíblia, ela estudava muito, mesmo que sozinha, o Espírito Santo falava com ela e falava de Cristo para as pessoas. O interessante é que ela nunca falava nenhuma bobagem. Impressionante. Mesmo ela sendo humilde, gostava de aprender, ela tinha, assim, sempre mais vontade de aprender, sabe? E aí, mais legal, quando alguém tinha alguma ideia estranha, esquisita aí, ela já pegava antes de todo mundo. É mesmo? Legal isso. Puxa, Suzy, que coisa, que maravilha. Você sabe, aí é uma coisa interessante. Quando alguém começa assim a entrar por um caminho muito esquisito, pessoal, e começa a inventar umas coisas estranhas, a gente vai descobrir, sabe o quê? Que a pessoa está com um problema de saúde espiritual. Não é assim que a pessoa tem o QI baixo ou estudou pouco. É interessante o caso da Noêmia, né? Então, nesse caso, o que a gente vai descobrir? Que alinhado com Deus, especialmente com amor a Deus e ao próximo, amor à sua palavra, com coração humilde, essas são as condições fundamentais para preservar a nossa vida de entrar por um caminho de um ensino problemático, porque todo ensinamento falso, toda heresia, no fim tem uma coisa muito esquisita em todos os aspectos. Por isso, é bom ficar sintonizado com o ensino da palavra de Deus, com o amor no coração, sem se perder com qualquer tolice ou divagação. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Estamos finalizando aqui o 180 graus, eu sou o André e tome cuidado, não vá ser laçado para alguém que queira te levar para o mau caminho, então estude bastante a Bíblia. É isso aí, aqui no 180 graus a gente aprende também a estudar, né? A gente precisa estudar a Bíblia, porque ali tem tudo, tem orientação para nossa vida, coisas práticas, e é isso que a gente deve fazer. Vamos lá começar a estudar? Esse foi o 180 graus de hoje. Quem manda suas despedidas aqui é Luiz Saião. Como nós aprendemos, quem no reino já está encaminhado precisa redobrar a atenção e tomar muito cuidado, senão você acaba recebendo ensinamento errado. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.